que era o espinho na carne de Paulo? Qual que era o incômodo que estava incomodando Paulo? Você já teve um espinho na sua carne? Será que o espinho na carne de Paulo estava relacionado ao pecado? Já foi fazer alguma coisa e aí você pegou algo? Eu trabalho com alguns produtos artesanais e quando eu comecei a trabalhar com esse produto, eu não tinha os equipamentos necessários. Não tinha luva, não tinha lixadeira, não tinha nada, nenhuma ferramenta necessária. Aliás, nem marceneiro e nem nada da profissão eu sou. Me aventurei em algo, acreditei naquilo e comecei a fazer. E aí entrou uma ferpa, um espinho, e aquilo ficou. E aí chegou no segundo dia, eu já não conseguia desenvolver, trabalhar. É outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Isso aqui já aconteceu isso. Às vezes é no pé, às vezes é no lugar, está ali e está incomodando, sabe? Você não consegue fazer, está incomodando. É um incômodo. Diga assim comigo: o espinho na carne de Paulo era um incômodo. Diga para 2 ou 3 pessoas perto de você: o teu amanhã será melhor do que hoje. Agora diga com o cara aí de quem realmente crê, com um sorriso no rosto, diga: o teu amanhã será melhor do que hoje. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, pode tomar assento por gentileza. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com toda a igreja, amém? Ministério de Louvor, obrigado, Deus abençoe. Uau, que noite espetacular, que noite maravilhosa, que bom chegarmos aqui e saber que Deus sempre tem algo novo para nós. Que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem cuidado da nossa família, da nossa casa, e que Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Você crê que Deus está cuidando da sua vida? Você crê que Deus está te fazendo crescer mesmo em meio às adversidades? Amém? Hoje o Senhor quer falar no teu coração. O Senhor quer dizer para ti nesta noite: a minha graça te basta. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 7. Segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que me tirasse, para me desviasse de mim este espinho. E assim o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Será que você pode ler novamente comigo todos juntos? E assim me disse, vamos lá: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Feche teus olhos, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado por cada um que aqui se achegou. Fale aos nossos corações. Ministre aos nossos corações do Teu ensinamento, mais uma vez, uma porção da Tua palavra, que nos traga encorajamento, que nos traga alegria, mesmo em tempos difíceis, a saber que o Senhor está conosco, cuidando de tudo. Eu creio que nesta noite,
O Senhor vai transformar vidas nesse lugar. Pessoas que entraram aqui sem esperança alguma, porque estão de olhos naquilo que lhe ocorre sazonalmente. Mas em nome de Jesus, aquele que vê, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tem os seus olhos atentos sobre cada família. E eu quero declarar nesta noite que o melhor do Senhor ainda está por vir sobre esta igreja, sobre esta casa, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Não é difícil para nós construirmos algo, seja lá o que for. Tudo tem o seu grau de dificuldade. Quando vamos plantar algo, a semente, ela tem um tempo para que ela possa germinar, brotar, para que ela possa aparecer. Dependendo da árvore, se for uma árvore então frondosa, que vai vir a tempestade que for e ela vai permanecer, se ela vai crescer como o eucalipto, por exemplo, vai demorar um certo tempo, porque ela primeiro está crescendo para baixo, ela está criando raízes aonde ninguém vê. E Deus tem ministrado ao meu coração que tem processos na nossa vida, que já faz algum tempo e a gente ainda não enxergou o resultado. Mas não é para nós desistirmos, é para nós entendermos que aquilo que Deus está fazendo no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que ainda não apareceu, não despontou ainda, está criando raízes, está solidificando, da onde vai extrair daí o alimento necessário, para quando começar a despontar, pode vir a tempestade que for, você só tem um alvo, é para cima. O tempo de crescer para baixo vai cessar, mas o tempo de crescer para cima, dar frutos e resultado vai chegar, em nome de Jesus. Mas sabe qual é a pior coisa? A pior coisa é quando tem gente jogando contra. A pior coisa é quando a gente está caminhando para uma direção e as pessoas a quais nós temos a expectativa de que elas caminhem junto conosco, às vezes temos a ideia de que elas estão jogando contra. Não é possível. Se estamos indo todos para uma mesma direção, aí é a falta da percepção de entender que ainda não é o tempo de despontar. Tem um processo acontecendo, mas não é todo mundo que está ligado à visão. Eu amo as cartas paulinas, porque revela coisas extraordinárias da parte de Deus para a nossa vida, e Deus quer falar conosco hoje para a nossa família, porque às vezes a percepção que temos é que dentro de casa estão jogando contra, dentro do ministério que estão jogando contra, dentro da empresa onde você está, estão jogando contra, tentando talvez impedir o crescimento. O texto que lemos vai dizer, e Paulo é fantástico em dizer isso, porque você já teve um espinho na sua carne? Você já foi fazer alguma coisa, e aí você pegou algo? Eu trabalho com alguns produtos artesanais, e quando eu comecei a trabalhar com esse produto, eu não tinha os equipamentos necessários, não tinha luva, não tinha lixadeira, não tinha nada, nenhuma ferramenta necessária. Aliás, nem marceneiro e nem nada da profissão eu sou. Eu me aventurei em algo, acreditei naquilo e comecei a fazer. E aí entrou uma ferpa, um espinho, e aquilo ficou. E aí chegou no segundo dia, eu já não conseguia desenvolver, trabalhar. É outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Quantos aqui já aconteceu isso? Às vezes é no pé, às vezes é num lugar, está ali e está incomodando, sabe? Você não consegue fazer, está incomodando. É um incômodo. Diga assim comigo: o espinho na carne de Paulo era um incômodo. Era o que estava incomodando ele, ao ponto que ele vai orar por 3 vezes ao Senhor e falar: me liberta deste incômodo, eu estou incomodado. E eu quero fazer 3 perguntas, vai ser rápido hoje. Quero fazer 3 perguntas para o texto, para nós orarmos já já. E a primeira delas é: o que era o espinho na carne de Paulo? E essa pergunta é famosa.
Em qualquer centro teológico, em qualquer universidade, em qualquer igreja, em qualquer lugar, escola bíblica que você tenha passado, talvez alguém já tenha perguntado: o que é o espinho na carne de Paulo? Qual que era o incômodo que estava incomodando Paulo? Alguém pode dizer que, e eu já ouvi alguém dizendo, que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade que o atrapalhava. Alguém ainda mais pode dizer que esta enfermidade poderia ser a cegueira, um problema de visão. Mas eu tenho que discordar com isso, refutando esse pensamento a partir do próprio texto de Atos 9, quando uma luz vai clarear diante dele, e vai dizer ainda, quando ele chamava Saulo, e dizer: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? E ele vai cair em terra, e a partir daquele momento ele não vai ter vista mais, ele não vai enxergar mais, ele vai reconhecer que aquela voz é a voz do Senhor, ele vai reconhecer que aquele é Cristo, e ali vai ter uma mudança. Mas ainda no Atos 9, ele vai ter como as suas escamas, os olhos abertos, como escamas tirado dele quando ele é cheio do Espírito Santo. E não tem uma pessoa sequer que, não recebendo o Espírito Santo, as escamas dos olhos não caiam, que os seus olhos não sejam abertos. Então o incômodo de Paulo não tinha nada a ver com cegueira. Isso aí o Espírito Santo já havia tratado, não tem nada a ver com isso. Será que o espinho na carne de Paulo estava relacionado ao pecado? Porque às vezes a pessoa pode falar assim: ah, eu tenho um espinho na carne aqui, eu tenho lá aquele calcanhar de Aquiles, sabe? Eu tenho aquela perna que eu manco, que às vezes o diabo vem nela e ó, pum, vai justo naquela perna lá. Mas é para eu não me exaltar, sabe? É para eu manter firme aqui, ter um ponto de equilíbrio. Deixa de besteira, rapaz, não tem nada a ver com o pecado. Paulo estava veementemente contra as obras do pecado. A primeira carta a Coríntios, ela vem para organizar tudo aquilo que estava acontecendo, uma igreja cheia de dons, mas que estava dividida por conta do pecado, invejas, discussões, diz que me diz, que aquele monte de coisa, ele está se levantando contra essas coisas. Então não é o pecado, não. O que gerava incômodo, o que estava incomodando, ele vai dizer no texto que nós acabamos de ler, era um mensageiro de Satanás, que estava ali como se esbofeteando a sua face. E o que significa isso? É que Paulo está fazendo de tudo pela igreja de Coríntios. Ele está dizendo: eu quero ter convosco a terceira vez, assim como na segunda, mas há aí entre vocês uma conversa, e ele tem que respaldar agora e garantir o seu ministério apostólico, porque esta igreja está dando ouvido a falsos apóstolos, e eles estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, e esta igreja está sendo enganada por estes falsos apóstolos. E a respeito de Paulo, eles têm um posicionamento. Qual é o posicionamento deles? Está no capítulo 10, versículo 10. Este Paulo, ele é até bom com a escrita, as cartas dele têm uma certa veemência, ele fala com a palavra de quem está corrigindo, mas quando ele está pessoalmente, a fala dele é desprezível. Parece-me que não há uma coerência naquilo que ele escreve quando ele está aqui. Eles não estão dando crédito à vida de Paulo, à sua mensagem, a seu evangelho. Eles estão descreditando a Paulo. E Paulo está a todo tempo investindo a sua vida, como ele vai falar um pouco mais adiante no capítulo 11. Eu quero convidar você a ler comigo, a partir do verso 24. Olha as características de Paulo, e veja, porque ele vai chamar esses mensageiros como um espinho na carne. Ele vai falar assim, verso 24: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado como varas,
Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Verso 26. Em viagens muitas vezes, em perigos, em rios, em perigos, salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos dentre os falsos irmãos, em trabalhos, a fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio, nudez, além das coisas exteriores que me oprimem cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me pendurarem, e eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Veja o sofrimento de Paulo por pregar o evangelho genuíno, por anunciar o evangelho verdadeiro. Sabe o que está incomodando Paulo? É que ele está dando a sua vida por esta igreja. Assim como Cristo, ele está fazendo a sua obra, mas a igreja está com seus ouvidos fechados para a mensagem de Paulo. Estão dando ouvido a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos e a falsos apóstolos. E estes mensageiros, esta notícia levantada por Satanás, é o que está incomodando a Paulo, a ponto de Paulo dizer ao Senhor: não tem como tirar isso, porque veja, é uma obra de quem está trabalhando arduamente, mas diante dele, para a igreja a qual ele está fazendo, estão dando ouvido a pessoas que não faz nem 1/3 do que ele está fazendo. E aqui eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não pare de fazer aquilo que é correto na presença de Deus, mesmo que seja incômodo, mesmo que esteja te incomodando, mesmo que seja como um espinho na carne que te incomoda, você não consegue fazer, mas não abre mão daquilo que é certo, que Deus colocou na tua vida. Não tem problema se não estão dando ouvido, não tem problema se estão jogando contra, porque é nesse cenário de adversidade, é no cenário contrário que Deus vai te levantar, fazer permanecer a obra dele sobre a tua vida. É neste cenário que Deus vai te honrar. Não tem aqui na minha Bíblia, eu acredito que na sua também não, nenhuma carta destes falsos apóstolos, nenhuma menção do nome destes falsos apóstolos, ou um feito que eles tenham feito, alguma coisa que eles tenham realizado. Mas as obras de Paulo, a sua fé, o seu combate, o seu ministério, a sua verdade está transformando vidas até hoje, porque ele foi até o final. Vai até o final, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista, não pare quando a dificuldade se levanta, mas avance, porque Deus está com você. Quantos creem nessa palavra esta noite e pode dar um glória a Deus? O espinho na carne de Paulo era este incômodo, esses mensageiros de Satanás, pregando outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas revelavam um momento de adversidade para o crescimento de uma igreja, pelo qual Paulo vai continuar se doando e entregando. Paulo vai dizer: olha, vocês são pessoas que têm bens financeiros, mas de maneira alguma, sim, eu poderia ter pedido a vocês ofertas ao meu ministério, mas nem isso eu faço, mas por amor a vocês eu desejo estar aí uma 3ª vez, porque eu creio na mensagem que eu tenho para esta igreja, que é mensagem de salvação contra o pecado. Vocês têm dons,
mas estão em pecado. Mas vai chegar a palavra daquele que é o Espírito Santo, que vai libertá-los para viver uma nova vida. A mensagem que você carrega é a mensagem cheia do Espírito Santo para uma nova vida. E não importa quantas vezes vão se levantar contra você, você vai transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe qual é a melhor forma de você ministrar uma palavra veemente, que vai trazer construção para a sua casa e para a sua família? É através do seu testemunho. É quando todos estão olhando para você e vendo: eu não sei como é que ele aguenta, eu não sei como é que ela aguenta, eu já teria desistido, eu não teria mandado nem arrancar o espinho, teria cortado esse dedo fora, teria colocado uma anestesia, e às vezes queremos estar anestesiados. É assim ou não é? O problema está batendo e você fala: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui, vou ver o que vai acontecer. Fica lá, não se posiciona. Deus está levantando pessoas nesse tempo para se posicionar, para se levantar. Pode ser que estão levantando contra você, repito, pode ser que estejam jogando contra você, mas existe um que é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela tua casa, se Deus é pela tua família, se você está junto com Ele, não importa o espinho, não importa o incômodo, importa aquele que é por você, que vai te fazer prosperar em nome de Jesus. Diga assim: espinho, eu vou te suportar até que Ele venha, para que o único nome que seja exaltado é o nome do Senhor Jesus. Esse incômodo está aí para você não colocar créditos na sua faculdade. Esse incômodo está aí para você não colocar créditos na sua religiosidade. Esse incômodo está aí para você não colocar crédito na sua autoconfiança. Paulo está dizendo: eu quero contar uma experiência para vocês. Há 14 anos, um homem, ele está falando de si mesmo, eu não sei se no corpo ou fala no corpo, Deus o levou até o terceiro céus, e lá ele ouviu no paraíso palavras inefáveis, coisas maravilhosas. Poderia me gloriar destas coisas, mas não são destas coisas que eu me glorio. Então ele vai dizer que é na fraqueza que ele vai se gloriar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A experiência que você tem com Deus e que você terá com Deus, ela é superior ao levante de Satanás contra a sua vida. Enquanto a igreja de Corintos estava falando da vida dele, ele estava contemplando os céus abertos, a presença de Deus na vida dele, para que ele continuasse o seu ministério. Eu vejo os céus abertos sobre a tua vida enquanto levantam contra você. Eu vejo as mãos de Deus sobre o teu casamento quando se levantam contra você. Eu vejo Deus agindo por você quando tudo é contrário. Deus te dando direção, palavras inefáveis, ninguém ouviu ainda. São estratégias novas, ninguém ouviu ainda, mas Deus está te dizendo, meu Deus, selecionando para o melhor. São receitas que ninguém ainda fez, são estratégias que ninguém ainda tiveram para vencer no tempos de dificuldade, e Deus vai te entregar, mas você não vai se gloriar destas coisas, você vai dizer: glória seja dado ao meu Deus, que está me fazendo crescer no tempo de dificuldade, no tempo de espinho na carne. A tua graça, ela me basta. Uma segunda pergunta que eu quero fazer para você nesta noite: o que é esta fraqueza de Paulo? O que é esta fraqueza? Porque ele vai dizer: se estou fraco, então sou
forte. Que fraqueza é essa que fortalece? Que fraqueza é essa que gera em nós algo que não destrói facilmente? Que fraqueza é essa que não me faz parar, mas me impulsiona para o alvo, que me direciona para frente? Que fraqueza é essa que, ao invés de eu chegar e ficar parado ou tomar decisões junto a decisões opostas à minha vida, mas eu continuo entregando o melhor que Deus colocou no meu coração, porque eu creio que isso vai gerar fortalecimento na minha casa e na minha família? Que fraqueza é essa? Certamente não é o pecado, certamente não está relacionado ao pecado. Alguém pode dizer: a carne é fraca, então de forma deliberada eu saio pecando por aí, com a justificativa que sou fraco. Mas se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então tudo bem o pecado? Não está relacionado ao pecado. Eu quero ler com você capítulo 11, verso de número 4. Se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre todos. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, quando estava presente convosco e tinha necessidade. A ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acácia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez te digo: ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança gloriar-me. Pois o que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos pôr em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas qualquer que tenha ousadia como insensatez, falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos muito mais. Paulo está trazendo à igreja
uma diferença sobre aquilo que era a oposição, o seu espinho na carne. A fraqueza de Paulo não estava revelada no pecado qual ele combatia, mas a fraqueza dele estava no combate que ele combatia. É como olhar para alguém e dizer: como é que pode? Como é que pode você não vencer esta? Como é que pode você, sendo quem você é, não trazer resultados melhores do que você pode trazer? Paulo está se assemelhando a que a cruz não era para ele, mas ele estava entre dois ladrões. Um disse a ele: sendo você filho de Deus, e se é que você é filho de Deus, por que você não desce daqui? Salva-nos a nós e a ti mesmo. Mas aquele que estava do outro lado, reconhecendo, disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino no paraíso. Lembra-te de mim. É reconhecer esta fraqueza, é na fraqueza de Cristo, como quem está olhando, ele não tem poder para fazer. É isto que Paulo está dizendo, é esta fraqueza, é quando o bom combate te faz parecer fraco, como Cristo pareceu fraco, mas saber, ao terceiro dia, a morte não pôde lhe aprisionar, ele ressuscitou. É aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem gente olhando para você e pensando que isso é você ser fraco, que você não tem condição, que você não vai vencer, mas você está com aquele que é vencedor sobre todas as coisas. Por acaso alguma coisa pode te separar deste amor de Deus? Pode ser a fome, a nudez, a morte, qualquer coisa, nada nos separará do amor em Cristo Jesus. Somos reputados à morte todos os dias, entregues todos os dias, mas como Ele morreu e ressuscitou, eu e você com Ele morremos e ressuscitamos. É o poder de Deus sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza. É o poder de Deus sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza. E para que não me exaltasse na excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porquanto, se estou fraco, então sou forte, porque Cristo está em mim. Será que você pode levantar as tuas mãos aos céus e dizer: enquanto estou fraco, sou forte, porque Cristo habita em mim. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou falando nesta noite para famílias, para pais e mães que olham para situações e vê a sua fraqueza e fala: eu já aconselhei, eu já falei, eu já tentei mudar, eu já tentei fazer, mas não tem o que eu falo que vai mudar a vida deste homem, deste menino. Eu não tenho o que fazer que vai trazer uma nova direção. Deus está dizendo para você: se mantenha firme, porque o meu poder se aperfeiçoa nesta área da sua vida, na sua fraqueza. Mantenha-se firme em nome de Jesus. É nesse ambiente contrário que Deus vai te exaltar. O tempo vai passar e você vai poder olhar para este momento da sua vida e dizer: foi Deus. Foi Deus. Nós estamos no Setembro Amarelo, falando da prevenção
e o combate ao suicídio. Tivemos um culto maravilhoso agora, quinta-feira da semana passada. Sábado, para as mulheres, será ministrado o mesmo tema, pastora Carol Françoso. Então as mulheres venham, vai ser bênção. No dia 24, último sábado dos jovens, também vamos ministrar no mesmo tema. O pastor Henrique estará ministrando e trazendo uma palavra. E eu me lembrei de uma coisa neste mês, que com 12 para 13 anos, eu tinha bronquite, e eu contava para o meu filho, para o Mateus, falando a importância das etapas da vida. Eu falei: o papai teve bronquite, e eu reprovei. Contei isso para a Raíssa ontem, e na frente. Falei para você também, né, Bia? As etapas da vida, a importância. Eu ficava muito tempo internado e fiquei mais de 6 meses no hospital. Estava na 2ª série, então eu reprovei aquele ano. Passei para frente, voltei a estudar o 2º ano de novo. E na 6ª série tem uma prova do governo, eu fiz aquela prova, e quem gabaritasse a prova teria a oportunidade de pular uma série, para não ficar atrasado. Então eu saí da 6ª série, fiz a prova, como eu tinha perdido lá no 2º ano, eu fui direto para a 8ª. Eu pulei a 7ª série, fiz a prova da 6ª e fui direto para a 8ª. E eu contava para os jovens ontem dizendo: nunca pulem etapa na vida de vocês. Eu cheguei na 8ª sem saber nada da 7ª, e eu sofri para danar, porque a 7ª série ela é muito importante no ensino médio. E quando você vai para o primeiro colegial, 2º e 3º, matemática, todas as contas, está tudo lá na 7ª série. E eu perdi tudo. Parecia que eu avancei, não foi? Avancei, mas perdi. Eu dizia para os jovens: nunca pulem etapas na vida de vocês. Momentaneamente parece que você está avançando, lá na frente vai te fazer falta. E tem coisas na nossa vida que nós passamos, que lá na frente só vai fazer valer a pena você dizer: foi Deus que esteve comigo. Foi Deus. Eu me lembro que por conta do bronquite, eu cheguei em casa muito ruim. Diferente hoje que nós temos o inalador em casa, o Mateus, por exemplo, precisou utilizar bastante tempo as bombinhas, inalador. Mas na minha época não tinha essas facilidades. Não é que está muito longe, é que não tinha essas facilidades. Não é tão longe assim, né? Minha mãe colocava eu nas costas e levava, atravessava. Ainda bem que a cidade tinha só 30 mil habitantes, Pereira Barreto, cidade pequena, e atravessava a cidade inteira para chegar até o hospital, para conseguir fazer uma inalação. Eu fui colocando aquilo na minha cabeça e eu falei: viver para quê? Eu vou viver a vida inteira sendo carregado para um hospital, passando vexame? Foram meus pensamentos. Quer saber de uma coisa? Eu vou colocar um fim nisso. Eu vou zerar o jogo. Game over. Cheguei em casa, a gente tinha um comprimido pequenininho que eu tomava e o coração acelerava o coração, o batimento. E eu falei: quer dizer que se um acelera, um pouco mais deve acontecer outra coisa. Então eu peguei a cartela inteira e tomei. Virei o copo d'água e falei: chega, nunca mais vou dar trabalho para minha mãe, nunca mais vou dar trabalho para ninguém. A única coisa que não me passou pela cabeça era que a minha história sempre foi escrita por Deus, e o único que pode colocar um ponto final é o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Eu fiquei grogue, comecei a escumar, comecei a dar uma reação. Fui para a casa do Adriano, meu amigo de infância, falando coisa com coisa, caí lá, desmaiei, fui parar no hospital. Correram atrás da minha mãe trabalhava em duas residências, passando roupa na época, 3, 4 serviços, para dar conta do recado. Chegaram no hospital e falaram: dona Cida,
fique tranquila. Alguma coisa no organismo do seu filho repeliu todo o medicamento. Não vai ser necessário nem fazer uma lavagem estomacal. Agora está só se recuperando ali. Aconselhou a minha mãe tudo. Fomos de volta para casa. Minha mãe, sem entender, sem saber como tratar daquilo, fez algo que ela sempre fez. Minha mãe é uma senhora preta. Eu sou preto de cor parda, os negros. E na minha mãe é interessante, como uma boa assembleiana, sempre daquelas que sempre saiam e tudo, dificilmente vê o joelho da minha mãe. Ela sempre foi assim. E às vezes a gente crescendo junto na mesma casa, eu olhava o joelho da minha mãe, e o joelho era sempre mais preto do que a cor da pele normal, porque minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Pelas orações da minha mãe, um dia ela estava na igreja, e o pastor diz assim: você que está aí no fundo, só faltou dizer, você é do joelho preto, você que está aí no fundo. Ela levantou as mãos: é você mesmo. Seu filho, ele tem um bronquite alérgico, asmático, e aconteceu isso, assim, contou toda a história. Diz assim: eu vejo agora, nesse instante, um anjo do Senhor está indo até a tua casa, está tirando esse pulmão velho, que não tem capacidade de respirar, está fazendo uma cirurgia agora, porque grande é o propósito que Deus tem na vida desse menino. Grande é o propósito, grandes coisas virão, mas tem coisas que precisamos passar. A partir dali nunca mais vem resfriado. Às vezes muda o tempo, e quem aqui tem filho pequeno sabe como é isso. Chega a época do frio, eu venho resfriado, já fico com medo. E eu fiquei 2 anos ali sem ter bronquite, crise. E depois de 2 anos minha mãe me chamou e falou assim: você percebeu uma coisa na época do frio agora? Eu falei: percebi. Primeiro, eu não fui internado e não reprovei de ano por conta disso. Segundo, eu estou respirando normalmente, o bronquite foi embora. E ela me sentou e orou comigo para agradecer a Deus. E ela falou assim: ó, na adversidade que se levantou contra esta casa, contra a nossa vida, todas elas, o nome do Senhor sempre foi exaltado. Se prepare, porque a vida é isso. Toda vez que vir uma circunstância, uma dificuldade, creia no Deus que tem poder sobre a medicina, que tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. O que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Você só tem que crer, porque Deus é por você. Nesta noite eu estou aqui para dizer para você: assim como Deus me curou, Ele vai curar a tua vida, a tua história, transformar você, porque Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Coloque-se de pé, por favor. Parece que é a fraqueza que nos envolve, que nos vai fazer cair e ficar frustrados. Mas há uma palavra sobre mim e sobre você: a minha graça, ela te basta. É a terceira pergunta que eu faço hoje: que graça é essa? Esta graça é uma graça que eu e você não merecíamos. Esta graça é uma graça que nós, segundo Spurgeon, e hoje pela manhã eu li um livro inteiro de Spurgeon, de 88, quando ele pregava graça por graça, e ele vem de forma redundante falando: não tem nada que você possa fazer, não é pelas tuas obras, não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez. É um amor que não está condicionado à nossa vida, não está condicionado à religiosidade, não está condicionado às pessoas que se levantam contra você. Está condicionado a um Deus que te amou primeiro, antes da fundação do mundo. Ele já preparou para você de graça. Vinde de graça, comprai, comei, leite, vinho, vinde de graça. É de graça, não tem preço, é de graça. É esta graça que basta. Diante da dificuldade, você vai olhar para os problemas e vai dizer: a graça do Senhor é o que me basta. O que basta é o que abastece.
O que basta é o que é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de tapinha nas costas. Você não precisa de um empréstimo novo. Você não precisa de alguém bajulando você. Você não precisa das facilidades, porque é muito bom quando tudo está fácil. Você precisa de um mar fechado, desde que você tenha um cajado e um Deus com autoridade para o mar abrir e você passar em seco. É na sede que Moisés vai falar com o Deus da graça, e ele vai dizer: toca na rocha, porque da rocha vai sair água, vai sair recurso da onde você menos espera, pela graça sobre a tua vida, sobre a tua família. Alguém está dizendo para você que não vai ter jeito, é contrário. Alguém está olhando para a tua vida, alguém está olhando e tentando colocar empecilho, e você e Deus sabe da verdade do seu ministério. Você e Deus sabe do testemunho que está sendo produzido. Você sabe do tempo da maturidade. Você sabe da semente, que ela é fértil. Então não desista. De hoje em diante você vai dizer: a tua graça é suficiente. Esta graça tem nome e sobrenome: Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi para o madeiro por mim e por você. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou. Levanta tuas mãos aos céus. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Tu cresça, Senhor. Diga isso. Mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Senhor, obrigado Jesus, porque o Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Podem falar mal, podem não acreditar, A minha glória é fazer com que mas a minha glória é continuar entregando a Tua palavra em circunstâncias contrárias. Para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Somos semelhantes dele. Oh. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Erga tuas mãos aos céus e declare: mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos,
olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Verso de número 4 do capítulo 13. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, Ele vive. Contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus em vós. Cadê os fracos em Deus? Cadê os fracos em Deus? Cadê os fracos em Deus para dizer: a tua graça, tua presença é o meu prazer. a tua graça, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Dê as mãos para quem está perto de você. Você que está com a sua família, dê as mãos para quem está perto de você. Tua presença é o meu prazer. Bem baixinho, bem baixinho. Olha o que o salmista Davi declarou: para os fracos em Cristo. Para mim e para você nesta noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo, segurança. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Diga para quem está perto de você assim, ó: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé na pedra. Pisarás o leão e a serpente, calçarás aos pés o filho do leão, a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Aleluia. Suas mãos assim, estenda suas mãos assim, estenda suas mãos assim. Deus vai te fazer prosperar no meio da adversidade, em meio de palavras contrárias contra a sua vida. Deus vai te fazer prosperar em meio a falsos ensinamentos, em meio ao mundo deturbado com falsos ensinamentos. A verdade do Senhor derramado sobre a tua vida te livrará, colocará a tua casa em segurança. Eu declaro que você e tua casa vai viver o melhor tempo de Deus sobre a tua vida. E este período que estão olhando e parece que você é fraco, esta fraqueza não é a fraqueza do pecado, esta fraqueza não é a fraqueza para a morte, esta fraqueza é a fraqueza de quem confia no Deus que venceu a morte, Jesus Cristo, que te livra de todo mal para a redenção e justificação da tua glória e da tua graça. Em nome de Jesus, sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus e dê um forte aplauso ao Senhor.